Bom dia a todos. Aula de Educação Física com o 8º ano do Ensino Fundamental. Professor Guilherme Bispo. Olá, tudo bem? Bom dia, boa sorte. Eu vou entrar pelo celular, vai entrar, o nome é Cameraman, tá, professor? Pra quê? Tá assim. Eu vou entrar pelo celular também, pra mostrar meu rosto bonito. Bom dia, professor. Eita, você tá mutado. Bom dia, Carlos Eduardo Cadu. Tudo bem? Bom dia. Aceita o Cameraman. Você irá fazer seu podcast ou iremos sofrer? Relaxa, Cadu. Cadu é muito ansioso. Eu só estou o perguntando, não é Vou mostrar o ansiedade. pincher brabíssimo pra vocês, ó. Pra que tu colocou dois, meu, Mikael? Se Porque você só vai escutar hoje. eu não tô no computador, Nhen. Por que você não só usa o celular? Brabíssimo, ó o pincher gordo. Olha o tamanho, parece um... Ela mata, mexe com ela. Coitada. Coitada nada. Pincher é brabo. Tudo aqui comigo. Em plena pandemia, a gente tá tendo que assistir aula. Lógico, tá, tu quer ficar o quê? Passando Sem fome estudo? agora. E aí eu tô tendo que estudar. Tá Poderia estar jogando gaguejando. agora. Bom dia, Enzo. Não ligou o áudio ainda. Isso não é o Enzo não, professor. É a cópia do Enzo. Será? Minha nossa, daqui a pouco começa o funk aí. Pam. O papai tá com funk, cara. Eu acho muito. Eu quero descobrir quem é que manda esses links pra essa galera aí. Tô sabendo já. Eu descobri uns. Faltam outros. Bom dia, Enzo. Bom dia. Então vou iniciar diferente, vou colocar um vídeo aqui, só presta atenção aí, veja se estiver travando, avisem, mas eu acho que não vai travar não. Acho não, tenho certeza, porque vai ser bem tranquilo aqui o vídeo. Vamos falar do badminton. Vamos lá. É um minton mal, né? Mikael, para de falar, ô seu xarope. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o badminton. Com uma raquete, os atletas devem fazer com que a peteca passe por cima da rede e caia no campo do adversário. Vence quem marcar mais pontos. Temos as provas masculino e feminino simples e duplas e misto de duplas. No badminton, cada partida tem 3 games de 21 pontos. Vence quem levar 2. Se houver empate em 20-20, leva o game quem fizer 2 pontos de vantagem. Mas se o resultado chegar a 29-29, então vence quem levar o ponto seguinte. A raquete é mais comprida e tem um aro menor em relação à de tênis. Ela é desenhada e feita para combinar leveza e resposta rápida. O saque é realizado na diagonal. Se o placar de quem serve é par, então ele saca da direita. Se é ímpar, da esquerda. Seguindo o modelo do tênis, a quadra fica maior quando o jogo é de duplas. A rede tem 1,55 metros de altura e a quadra tem 13,4 metros de comprimento e 6,1 metros de largura. Temos alguns movimentos interessantes no badminton. Um deles é o clear, e é quando o jogador lança a bola para o alto, com o objetivo de fazer com que ela caia verticalmente no fundo da quadra. Outro é o drop, que é um golpe com o objetivo de encurtar a trajetória da peteca, fazendo com que ela caia próxima à rede. Pode ser ofensivo e pode ser defensivo. Por último, temos o smash, que é uma cortada potente, que lança a peteca a uma velocidade impressionante diretamente para o chão do adversário. A cada episódio vamos mostrar um momento inesquecível sobre a modalidade. Vamos então para Atlanta 1996. Paul-Erik Øyer Larsen, da Dinamarca, conquistou o primeiro ouro para um país não asiático no esporte.
e até hoje é o único a conseguir esse feito. Depois de apresentado o esporte, você deve estar se perguntando por que assistir ao badminton. Com golpes que chegam a mais de 400 km por hora, você vai se surpreender com a rapidez dos atletas e nunca mais vai querer jogar peteca de outro jeito. Como de costume, vamos aos destaques desta modalidade. Pelo lado masculino, Chen Long da China é o atual número 1 do ranking no badminton. Mas a disputa será muito boa contra Li Xiaowei da Malásia, que é o segundo do ranking, e Lin Dan, atual bicampeão olímpico e terceiro melhor do mundo. Igor Coelho de Oliveira é o melhor brasileiro no ranking. Ele ocupa a posição de número 60, mas tem apenas 19 anos e vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Pelo lado feminino, Li Zueli da China é a atual campeã olímpica e terceira no ranking, além da Saina Nehwal da Índia, que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. E a intrusa nessa disputa é a Carolina Marín, de apenas 22 anos. Ela é atleta da Espanha e é a atual líder do ranking mundial. A melhor brasileira é a Lohane Vicente, de 21 anos. Ela ocupa a posição de número 71 no ranking mundial. Ponto final em mais um episódio. Eu fico por aqui, mas tem muito mais pela frente. Até lá! Então, algumas curiosidades sobre a modalidade, sobre o badminton, né? Existem os brasileiros masculino, que é o ranking 60 do mundo, e a brasileira é o 71 do mundo, tá? Ai, nossa, é muito longe. Não. Como já foi falado, o esporte em si, no Brasil, infelizmente, não é considerado um esporte de alto rendimento, né? Então, não é investido o que precisaria para o esporte crescer no Brasil. Portanto, infelizmente, é essa situação do nosso país. Então, vou falar aqui do badminton, né? Passando algumas características importantes aqui para vocês, começando pela história. Percebam que lá, chinês, né? Jogadores que se dedicam, que o esporte é conhecido no país, que o esporte é valorizado no país. Então, por isso que os chineses têm mais aí a potência, aí são os números 1 do mundo, tá? Então, o esporte do badminton, ele foi criado na Índia, né? Ele nasceu com o nome de Pune, e os oficiais ingleses a serviço deste país gostaram do jogo e levaram para a Europa, tá? Então, inicialmente, ele começou na Índia. Depois, os ingleses a serviço, né, na Índia, eles levaram para a Europa. O Pune passou a ser chamado de badminton. Quando? Na década de 1870, porque foi criada uma nova versão na propriedade de badminton. O que é uma propriedade? Era um monumento que era chamado de badminton, e aí eles adaptaram o nome de Pune para badminton na época, né? Isso foi os ingleses. Em 1934, foi fundada a primeira federação, que é a Federação Internacional de Badminton, a IBF, com 8 membros. Percebam que os membros eram somente dos países da Europa, né? Canadá, Dinamarca, países que não tem o Brasil. Na verdade, os países que eram 8 membros da Federação Internacional, né? Então, são eles: Dinamarca, Canadá, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e País de Gales. E aí a sua sede era, inclusive, na Inglaterra, na época que foi criada a federação, tá? Nos anos seguintes, mais países se tornaram membros, especialmente após a estreia do esporte nas Olimpíadas de Barcelona. Então, ele começou já nas Olimpíadas em 1992. O badminton já é bastante tempo que faz parte dos Jogos das Olimpíadas, né? Então, em Barcelona, ele fez sua estreia, e após isso, os países começaram a crescer o olho, na verdade, se sentir na obrigação de colocar a modalidade em seu país, e foi criando, e hoje existem mais de 130 países membros da Federação Internacional de Badminton, tá? Existem também as competições, que também não precisa ser falado aqui, né? Em 1995, o badminton foi incluído nos Jogos Pan-Americanos, que foi realizado na Argentina. Em 1999,
Ele jogou também o Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. Depois disso, a modalidade se firmou no evento, sendo o esporte que conta medalhas até hoje, né? Então, a partir de 1992, o badminton faz parte dessas Olimpíadas, faz parte do Pan-Americano desde 1995. E aí no país, no nosso país, o badminton, ele chegou... Opa, calma. O badminton chegou no Brasil em 1983, né? E também não era popular, mas veio, né? E depois também só foi criada uma federação 10 anos depois, né? Em 1993. Então o esporte, a modalidade chegou em 1983, né? Com o nome a competição que foi gerada na época foi a Taça São Paulo, e depois foi criada a Confederação Brasileira de Badminton, a CBB, né? Isso só foi fundada 10 anos depois, como eu já havia falado, tá? Em 1993. Hoje são mais de 15 federações filiadas, tá? A primeira medalha do Brasil em mundiais só foi conquistada em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, tá? Essas são as importâncias do badminton no Brasil, mas infelizmente ainda não é valorizado, como eu sempre falo. Na verdade, os esportes estão bem esquecidos no Brasil devido à economia, devido a problemas de políticas, né? Políticas públicas, e isso vem atrapalhando também nos esportes brasileiros. Até o futebol, que é uma potência, hoje ele está bem defasado devido à economia. Então, falaremos agora um pouquinho das regras, né? Aqui o começo do jogo é normal, fazer o sorteio para quem começa sacando. O serviço, quando fala serviço no badminton, é o saque, tá? Os saques no badminton sempre serão realizados na diagonal, é que nem o jogo de tênis mesmo, né? O tênis, você tem que estar aqui do lado direito, você tem que sacar assim, na diagonal, para o lado esquerdo, nosso lado esquerdo, né? Lado direito deles, normalmente, né? Então, virou para o outro lado, do lado direito, então, sacando na diagonal, e o saque para o jogador fazer o X, como está dizendo aqui no slide, tá? O serviço, tanto no jogo de simples quanto no de duplas, inicia-se pelo lado direito da quadra de quem serve e que deve lançar a peteca obliquamente sobre a rede, para o seu lado esquerdo da quadra adversária. Vencendo o ponto, continua servindo o mesmo jogador, devendo inverter a sua posição da quadra. Servirá, então, na sua esquerda para o seu lado direito da quadra adversária, ou seja, então começa com um saque do lado direito, tá? Se eu faço o rally. Rally é quando troca a bola, né? Troca a peteca nesse caso, né? Para lá, para cá, a peteca não cai, e aí eu, que comecei sacando, eu vou e consigo derrubar a peteca no chão do adversário. Eu continuo no saque, porém eu inverto o lado, né? Eu vou sacar na diagonal do meu lado direito, do meu lado esquerdo para o lado esquerdo dele. Então, do meu lado esquerdo para o meu lado direito também, tá? Sempre fazendo a diagonal, ok? Durante o jogo, se o jogador ganhar a disputa da jogada, como eu já falei também, o rally, ele marca um ponto, mudando o lado do serviço e continuando a servir, tá? Será considerado falta. Aí, deixa eu pular um pouquinho, está muito baixo. Se o atleta, raquete, roupa, inclusive, encostar na rede enquanto a peteca está em jogo, ou seja, está em jogo, eu vou lá, a peteca caiu bem próximo à rede, eu vou fazer um movimento para jogar a peteca para o lado do adversário, eu bato e encosto na rede sem querer. O juiz automaticamente para a partida, o ponto é do time adversário. Do time não, do jogador adversário ou da dupla adversária. Seja ela em dupla ou simples, tá? Também é falta se a peteca acertar o jogador, sua roupa, teto ou arredores da quadra, né? Também é falta se a peteca cair fora das linhas da quadra, né? A linha é considerada parte da quadra. Falta, que eu diga, é o ponto para o time adversário. Se o jogador invade ou acerta a peteca de um lado oposto da rede, né? Não vale carregar a peteca.
Se a peteca for golpeada 2 vezes do mesmo lado da quadra, ou seja, só pode tocar uma vez na peteca, né? Então fica fazendo a troca de bola, que é o rally, chamado rally, tá? Aí, de repente, eu escapo, a peteca bate na minha raquete e eu vou e faço o movimento de novo. Tá errado, é falta, o ponto é para o time adversário, para a equipe adversária. Se houver interferência com a peteca, mau comportamento ou cera, o jogador perde o serviço. Serviço, como eu falei já no início, é o saque, ou o oponente ganha um ponto. Se o parceiro do recebedor receber o serviço, se o serviço faz o movimento e erra a peteca. Tá? Então, se eu vou sacar, faço o movimento errado e erro a peteca, o ponto também é cometido falta e o ponto vai para o time adversário, para o jogador adversário. Observação. Se a peteca acertar a rede e cair do lado oposto, o serviço é válido, desde que ela caia na área de serviço. Então, é igual ao vôlei, né? O vôlei, se eu faço o movimento de saque, a bola bate na rede e cai do lado oposto, cai do lado do time adversário, o ponto é nosso, né? Se eu estou sacando. A peteca, a mesma coisa. Ok? Fim do jogo. Os jogos são disputados num total de 3 games, como no vídeo foi falado. O vencedor é aquele que ganhar 2 games primeiro. Ou seja, a partida se tem 3, aquela equipe que ganha, o jogador ou a dupla que ganhar 2, não tem por que disputar o terceiro, né? Porque são melhores de 3 games. Se ganha 2, já é o vencedor da partida, tá? Em todas as modalidades, os games são de 21 pontos. Se houver empate de 20 a 20, vencerá aquele que abrir 2 pontos de vantagem, ou seja, 20 a 20, o jogo vai a 22, né? Se continuar no empate, 22 a 22, o jogo vai a 24. Continua no empate, 24 a 24, o jogo vai a 26, né? Até chegar no 29. Não passa de 30 pontos o jogo de badminton, tá? Então, chegou o 29 a 29, ganha aquele que fizer o 30º ponto primeiro. Ele não ultrapassa dos 30 pontos, tá? Aqui o tempo durante o jogo. Sempre que o primeiro jogador do duplo atingir 11 pontos, um tempo de 60 segundos é concedido. Ou seja, qualquer equipe que fizer 11 pontos, existe um intervalo de 60 segundos, que é 1 minuto, para conversar, tomar uma água, para conversar com o técnico, tomar uma água e voltar à partida. Tá? Aqui o 11, item 11, é a quadra. Ele pode ser praticado ao ar livre, mas o ideal é que seja jogado em quadra coberta. Por quê? Porque a raquete é leve, a peteca já é levíssima. Então, quando tem locais abertos, a tendência é que tenha ventos, né? Que a circulação do ar seja maior e aí atrapalha o andamento da partida. Então, o ideal é que seja sempre jogado em quadras cobertas, né? Não é aconselhado também o uso de sistema de ventilação que movimenta o ar, né? Então, justamente nessas quadras, ginásios mais novos, eles têm o sistema de ar, de oxigenação, justamente por ser um local fechado. Então, eles têm a ventilação melhor, mais equipada, mas no jogo de badminton pode ser que atrapalhe na partida. Então, por isso que sim, o ideal fazer em quadras cobertas e sem muita ventilação. O piso da quadra deve ser feito de material antiderrapante e suas marcações serão feitas de cores facilmente identificáveis, branco ou amarelo. O espaço entre a quadra e as paredes que cercam o recinto não deve ter menos de 1 metro, até as paredes laterais. E de 1,5 metro para as paredes do fundo. Então, não pode ter muita abertura, justamente para não ter a ventilação maior nas partidas. A rede, como ele falou também no vídeo, né, 1,55 m de altura do chão, ela deve ter uma trama bem esticada de forma que seus fios superiores fiquem no mesmo alinhamento dos postes, ou seja, é igual a rede de vôlei, ela precisa estar esticada normalmente e para dar 1,55 m que é a medida correta oficial da modalidade.
E aqui, por último, sobre os equipamentos. Né? Como falou também no vídeo, a raquete é levíssima, muito leve, com um peso aproximado de 100 gramas. Né? A medida é entre 68 centímetros de comprimento, deve ser feita de materiais muito resistentes, justamente por isso, para não quebrar fácil, né? Titânio ou fibra de carbono, né? São materiais caros, não são baratos, né? A raquete, por exemplo, de badminton, a peteca, né? A peteca do badminton tem peso variável entre 4,7 e 5,5 gramas e tamanho de 62 a 70 milímetros. Tá? Ela pode ser feita de pena de gansos ou ainda de materiais sintéticos para ter uma duração maior. Uma curiosidade aqui sobre as penas de ganso, realmente, antigamente, só tinha a peteca com pena de ganso. E as penas que eram usadas era somente do lado direito do ganso. Ah, mentira, verdade. Por quê? Porque o ganso ele usa muito a parte esquerda, ele descansa muito a parte esquerda e as penas ficam tortas, ficam inviáveis para fazer a peteca. Então, por isso é usado mais, era usado, hoje em dia não menos, que o material mais, né, tecnológico, eles conseguem fazer de materiais mais sintéticos. Mas era usado somente mesmo as penas do lado direito do ganso. Certo? Alguma dúvida até por aqui? Se não ficou dúvida, ficaremos por aqui. Nossa próxima aula, prática, podcast do Cadu acabou, que nem ele fala, podcast. Podcast, pô, achei que ia tomar um bate-papo, falei que, vai falar sobre você, cara, As podcast. provas... podcast? Eu não entendi. Eu também não entendo, o Cadu que fica falando aí, podcast. As provas já foram corrigidas, já estão no sistema QI. Teve uns negócios lá que depois vocês vão entender. Certo? Então, é isso. Um beijo e um queijo. Até a próxima aula. Temos aí mais tempo, mas não precisa. Já foi explicado tudo. Ok? Então, fiquem com Deus. Manuela, melhoras para você. Um beijo a todos. Tchau, até a próxima aula. Tchau, professor. Obrigada. Valeu. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau, podcast. Tchau, galerinha do YouTube. Falou, youtubeiro.